está acontecendo com as empresas nos Estados Unidos? De acordo com a S&P Global, mais de 230 empresas já declararam falência. E vale ressaltar que esse é um dado em parte antigo, porque esse número foi atualizado em abril. Tendo em vista que a gente já está em agosto, a situação pode ter piorado. O Federal Reserve, nosso Banco Central americano, elevou a taxa de juros, fazendo com que a taxa de juros americana se tornasse uma das mais altas nos últimos 20 anos. Grandes empresas com quase 100 anos de existência, como a Yellow, declararam falência. Foram quase que obrigadas a fazer isso. O que está acontecendo com os Estados Unidos para tantas empresas quebrarem? A taxa de juros continua aumentando e, assim como Antoine Lavoisier costuma dizer, nada se cria, tudo se transforma. Como que o problema deles vai se transformar no seu? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso dá aquele incentivo, aquela moral para a gente trazer cada vez mais conteúdo. Vamos partir da primeira premissa. Então, o Federal Reserve elevou a taxa de juros. Mas, Aston, o que é essa tal taxa de juros? A taxa de juros básica no Brasil é entendida como a Selic. Sempre que há uma elevação nessa taxa, a gente tem 3 impactos diretos. O primeiro impacto é na concessão de créditos. Isso porque o crédito fica mais caro, os empréstimos ficam mais caros. Por sua vez, se o crédito está mais caro, o que acontece? A queda no consumo. Já que as pessoas não vão pegar os créditos, a gente vai ter uma influência direta ali na economia que elas não vão estar comprando e vão preferir guardar o seu dinheirinho, não vão conseguir usar isso para fazer maiores investimentos, certo? E tem o nosso terceiro problema, que são os investimentos e gastos. As empresas não conseguem investir, dado que, como o crédito está mais alto, elas não conseguem pegar esse capital e fazer novos investimentos. Então a gente entende que a economia ela funciona a partir de um ciclo. Então nenhum efeito é isolado. Porque aconteceu algo lá na Ucrânia, não vai trazer consequências aqui no Brasil. É um todo, entende? Então o Federal Reserve ele vem elevando a taxa de juros como medida para conter a inflação. Essa inflação que causa, por exemplo, um aumento no custo dos alimentos, um aumento do custo de combustíveis, enfim, a inflação traz tudo isso, no custo de moradia. E os alimentos e a moradia por si só vêm sendo muito impactados nos Estados Unidos, como que foi apontado. Então a gente entende que os alimentos foram impactados por alguns conflitos lá da Ucrânia, o que afetou diretamente o abastecimento de alimentos nos Estados Unidos, e também tem o ponto do custo da moradia. Então o Federal Reserve decidiu, bom, vamos conter a inflação. Vamos começar a conter a inflação elevando a taxa de juros. Só que esse grau, essa elevação da taxa de juros se tornou um dos maiores dos últimos 20 anos. E as empresas não estavam habituadas com isso. Basicamente, aqui no Brasil, a gente está quase que habituado a ver uma situação onde a taxa de juros está 2% e, foi para 13%, se tornando uma das maiores taxas de juros do mundo. Mas o empreendedor brasileiro é um cara bem resiliente, ele sabe que a economia ela não é estável, oscila muito, certo? Mas imagina numa outra economia, numa economia diferente, mais estável, onde as empresas estão muito habituadas a pegar créditos. Em parte faz com que a sua parte financeira se torne mais frágil. Vamos entender isso como frágil. Então ela está mais suscetível à necessidade de capital externo para investir e financiar o seu crescimento. Como os juros vai aumentando, a taxa vai aumentando, isso vai fazendo com que os créditos fiquem mais restritos. Por sua vez, poucas empresas vão conseguir pegar e vão arcar com isso. Mas elas também são obrigadas a repassar aos consumidores, que por sua vez não estão comprando muito. Entendeu? Já como um todo. E isso faz com que muitas empresas não consigam simplesmente mais arcar com suas dívidas. Mesmo que elas renegociem, que elas peguem crédito, que elas façam o que aqui no Brasil é conhecido como recuperação judicial, elas simplesmente não conseguem se manter, tendo em vista essa alta generalizada da taxa de juros e da sua necessidade de capital externo para continuar financiando as suas operações e o seu crescimento. Foi basicamente isso que foi apontado pela Yellow, o seu CEO, mostrando que mesmo uma empresa que tem quase 100 anos de existência, vale ressaltar que ela foi criada em 1929, fosse obrigada a fechar, mandando mais de 22 mil pessoas para a rua. A empresa não conseguiu se manter, mesmo com vários incentivos e tudo mais. Mas aí a gente entra naquele ponto, e se você está aqui porque quer entender o que está acontecendo, então como que isso pode também dar uma respingada aqui dentro? A gente sabe que essa alta taxa de juros teve impacto direto nas empresas que não conseguiram pegar os créditos,
Também teve impacto no consumo, onde os consumidores passaram a comprar menos e fez com que as empresas não conseguissem arcar com todas as suas despesas. Afinal, a gente sabe que se eu devo para ti, eu preciso ter dinheiro, porque tu também está devendo para alguém. Então, se eu não te pagar, fica ruim para ti, fica ruim para mim, que os juros vão aumentando e o negócio simplesmente começa a entrar em caos, fica um caos. Só que como isso pode respingar aqui? Imagina que, à medida que aumenta a taxa de juros, muitas empresas são impactadas. Aqui no Brasil, a gente tem um caso muito bom para trazer essa comparação, bom que eu digo porque ela sofre diretamente com isso, que foi o caso da Magazine Luiza, uma empresa do setor de varejo que foi gravemente afetada. E seus resultados não vêm sendo dos melhores, na verdade está bem crítica a situação. Então a Magazine Luiza é afetada também, porque imagina que a taxa de juros estando no Brasil a 13 ponto alguma coisa ali, porcentagem, ela faz com que as pessoas não peguem créditos para financiar talvez o seu sonho, que seria uma casa própria. Só que uma casa própria, ela não é simplesmente só uma benfeitoria para a imobiliária que vai vender o terreno. Não, é um todo. Porque se a pessoa ela vai construir ou reformar, ou enfim o que ela vai fazer, vai influenciar uma cadeia, um ciclo. Porque a imobiliária vai vender o terreno, essa pessoa vai ter que comprar seus materiais lá numa loja de materiais de construção, numa madeireira. E aí, alguns materiais ela vai comprar, vai começar a construir, vai ter que fazer o quê? Contratar uma construtora, alguns pedreiros, para começar a levantar a obra. Depois de contratar e começar a levantar a obra, ela vai ter que ir lá buscar acabamentos. Então, a outra empresa, a que faz o mármore ou que lida com peças de porcelanato, vai começar a vender para ela. E depois a outra empresa que lida com hidráulica e gás também vai ter que estar junto. E assim a gente tem vários negócios e também chega em ti. Porque imagina que tu é o cara lá do varejo. Aqui é o varejo que tu vende no Mercado Livre, vende na Shopee, na Magalu, enfim. Essa pessoa trouxe impacto em ti. Porque ela deixando de realizar o seu sonho, ela talvez não comprou um item que você vende. Pode ser um mini processador, uma balança de cozinha, ou até mesmo um armário, um roupeiro, enfim, entende? Então a pessoa, ela não comprou e trouxe um impacto para um todo. Uma pessoa faz isso, agora imagine uma economia inteira. É isso que faz com que grandes empresas que são gigantescas nos Estados Unidos, simplesmente sejam obrigadas à falência, porque elas não conseguem se manter, tendo em vista que se uma pessoa causa isso, imagina o que pode causar uma economia. Muitas pessoas fazendo o mesmo processo, guardando o seu capital, abrindo mão de um investimento maior, com medo dessa instabilidade, dessa elevação também na taxa de juros e sentindo impacto no bolso, onde o seu poder de compra vem cada vez caindo, dada a inflação que vai comendo o seu poder de compra. E como a gente pode fazer para lidar com essa situação? Sabe que nos casos de uma empresa que já está muito endividada, é complicado, então a gente pode começar a lidar com isso antes. Muitas empresas que tinham essa fragilidade e essa necessidade direta de capital externo, elas vêm sofrendo e também sofrem com esse saldo da inflação com menor consumo. Então o nosso custo de aquisição por cliente vai cada vez aumentando, tendo em vista que as pessoas que estão comprando, elas estão cada vez mais exigentes, porque elas também sabem o seu valor. Só que como eu posso fazer para continuar o crescimento da minha empresa, não ter grandes dívidas, mantendo uma boa relação com o cliente, por exemplo. Imagina que eu construo uma base sólida de clientes, e esses clientes eu estou sempre ofertando para eles realmente descontos, não aquela Black Friday de mentira, não, ofertando desconto de verdade, para que a pessoa seja bom para ela e bom para nós. E assim eu consigo usar a minha base de dados, notificar eles. Então, diariamente, fulano tem promoção disso, tem promoção daquilo, aqui tem um cupom de desconto, aqui tem uma oferta relâmpago. Eu uso uma base de dados para construir uma base de clientes para que consiga manter a minha empresa de pé. Entendeu? Então, com uma menor procura de novas pessoas procurando o produto, eu faço o quê? Eu uso a base de clientes que eu já tenho. Mas o que fazer num caso desse? O que vai acontecer com tantas empresas dos Estados Unidos? Bom, isso a gente não sabe muito bem o que dizer. A gente sabe que empresas que prezarem por um melhor relacionamento com o cliente, com uma menor necessidade de capital externo, conseguirem elas mesmas financiarem seu desenvolvimento, talvez um desenvolvimento mais devagar, mas ainda assim algo mais sólido, pode sim ser mais interessante do que essa total necessidade de capital externo. São N fatores. Nesse vídeo eu busquei te trazer vários aspectos para que tu compreendesse
o que está acontecendo e como isso vai respingar em ti, no teu negócio, no varejo, enfim. Tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero ter agregado valor ao teu tempo e até o próximo.